Considere o seguinte cenário. Um homem se aproxima. Ele não usa armadura polida. Os cabelos estão sujos, presos de qualquer forma. As roupas carregam a poeira de meses de estrada. Não há cerimônia no jeito como segura a espada, sem a postura rígida ensinada nas melhores escolas do Japão. Pela aparência, qualquer samurai treinado diria que aquele homem seria derrubado em 3 movimentos. Essa leitura custaria a vida de 62 guerreiros. O que torna Miyamoto Musashi diferente de qualquer outro combatente da história japonesa não é o número de duelos vencidos. É o fato de que cada um desses duelos foi travado contra homens que, segundo todas as métricas disponíveis da época, deveriam vencê-lo. Mestres de escola, guardas pessoais de shoguns, veteranos de batalhas campais, especialistas em lança, corrente, bastão. Todos foram derrotados. Nenhum conseguiu matá-lo. E Musashi morreu na cama, aos 62 anos, numa caverna, rodeado por discípulos, escrevendo filosofia. Esta é a história de como um homem sem mestre, sem clã, sem armadura e frequentemente sem banho, redefiniu para sempre o que significa dominar a arte de matar. Para entender o que Musashi representou, é preciso primeiro entender o mundo que tentou destruí-lo antes mesmo que ele pudesse tornar-se lenda. O Japão da segunda metade do século XVI não era um país. Era um arquipélago partido em fragmentos de poder, onde mais de uma centena de senhores feudais, os daimyo, se destruíam mutuamente numa guerra civil que durava décadas. O período era chamado de Sengoku, a Era dos Estados em Guerra, e havia transformado o combate individual num mercado. Quem sabia lutar, vendia esse conhecimento. Quem lutava melhor que todos, tornava-se lenda. E as lendas, naquele Japão, valiam mais que ouro. Nesse contexto nasceu, por volta de 1583 ou 1584, na província de Harima, uma criança chamada Shinmen Takezo. O nome Miyamoto Musashi viria depois, adotado em homenagem à aldeia do pai. Sobre a infância dele, os registros são fragmentados e contraditórios. O que o próprio Musashi escreveu no Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, composto no final de sua vida, é a fonte mais direta. Seu pai era Shinmen Munisai, mestre das artes marciais, especialista em espadachim e no uso do jite, aquela arma de metal de haste única usada para travar e quebrar lâminas. Munisai não era apenas competente, era considerado, em vida, um dos 3 melhores espadachins do Japão. A mãe de Musashi morreu no parto. O pai sumiu cedo. A criança foi criada por um tio monge budista, num monastério, longe das escolas formais de Kenjutsu. Isso importa. Importa muito. Porque a maioria dos grandes espadachins japoneses aprendia dentro de um sistema. Havia uma escola, um mestre, uma sequência de kata, movimentos padronizados, treinados até virar reflexo. O sistema funcionava. Produzia guerreiros competentes, previsíveis, eficientes. Musashi, criado à margem desse sistema, desenvolveu uma relação com o combate que era fundamentalmente diferente. Empírica, experimental, brutalmente pragmática. Ele não aprendia o que devia funcionar. Aprendia o que funcionava. E começou a aprender cedo demais. Segundo o próprio relato de Musashi no livro dos 5 anéis, o primeiro duelo aconteceu aos 13 anos. O adversário era Arima Kihei, um samurai adulto praticante do Kashima Shinto-ryu, estilo fundado pelo lendário Tsukahara Bokuden. Kihei havia afixado um desafio público na aldeia. A tradição ditava que qualquer guerreiro podia responder. Musashi, com 13 anos, respondeu. O que aconteceu a seguir foi registrado em fontes posteriores com o mesmo espanto. Musashi jogou Kihei ao chão e o espancou até a morte com um bastão de madeira. Não havia elegância naquilo. Havia resultado. O resultado foi o único critério que Musashi jamais usou para avaliar o combate.
Aos 16, ele venceu o segundo duelo documentado, contra um espadachim da província de Tajima chamado Tadashima Akiyama. Nesse ponto, Musashi já havia deixado o monastério e começado o que seria uma das jornadas mais singulares registradas na história marcial japonesa, o Musha Shugyo, a peregrinação do guerreiro. Não era uma viagem de lazer, era uma busca sistemática por conflito. O samurai que embarcava no Musha Shugyo viajava de vila em vila, de cidade em cidade, desafiando os melhores espadachins de cada lugar para testar e refinar suas habilidades. Era, em termos modernos, um programa de treinamento cujo único laboratório era o combate real. Musashi percorreu o Japão durante anos com essa intenção. Dormiu ao relento, caçou para se alimentar. Não havia mecenas, não havia salário. Havia apenas o caminho e o próximo adversário. Em 1600, com 16 ou 17 anos, esse caminho o levou à maior batalha da história japonesa, Sekigahara. A Batalha de Sekigahara, travada em 21 de outubro de 1600, foi o confronto que determinou o destino do Japão pelos 300 anos seguintes. De um lado, o exército oriental, liderado por Tokugawa Ieyasu, aproximadamente 88 homens. Do outro, a coalizão ocidental sob Ishida Mitsunari, cerca de 82 soldados. Em menos de um dia de combate, o exército oriental destruiu a coalizão adversária. Tokugawa saiu vitorioso, fundou o shogunato Tokugawa 3 anos depois e inaugurou o período Edo, uma era de paz forçada que duraria até 1868. Musashi estava em Sekigahara. Do lado perdedor, segundo a maioria dos registros históricos, sobreviveu, exatamente como nenhum documento explica com precisão. O que se sabe é que, depois de Sekigahara, ele era um ronin, um samurai sem senhor, numa época em que o novo governo Tokugawa estava ativamente caçando sobreviventes da coalizão derrotada. Sobreviver a Sekigahara já era uma proeza. Continuar vivo depois, sem proteção nenhuma, num Japão onde os vencedores tinham ordens de eliminar os remanescentes, exigia algo além de habilidade com a espada. Musashi tinha 20 e poucos anos e estava apenas começando. O ponto em que a lenda de Musashi começou a tomar forma definitiva foi Kyoto, por volta de 1604. Kyoto era então o centro cultural e marcial do Japão. E em Kyoto existia uma escola que representava o ápice do establishment marcial da época, o Yoshioka Ryu, fundado por Yoshioka Kempo, escola oficial de Kenjutsu do Shogunato Ashikaga. Os Yoshioka tinham prestígio, patrono poderoso, geração após geração de guerreiros formados na mesma metodologia refinada. Eram o que toda escola marcial aspira a ser, a definição do padrão. Musashi desafiou o chefe da escola. Não havia lógica convencional naquele desafio. Musashi era um ronin sem clã, sem escola reconhecida, sem credenciais formais. Yoshioka Seijuro era o mestre de uma das escolas mais respeitadas do Japão. O resultado deveria ser a humilhação ou a morte rápida do desafiante presunçoso. O que os registros históricos documentam é diferente. Musashi derrotou Seijuro. O método exato varia conforme a fonte, mas as consequências foram consistentes. O chefe da escola Yoshioka foi derrotado de forma suficientemente conclusiva para transferir a liderança ao irmão, Yoshioka Denshijiro. Denshijiro foi desafiado. Denshijiro foi derrotado. Aqui o roteiro convencional terminaria. Musashi havia derrotado 2 irmãos, os 2 líderes de uma escola poderosa. Pela lógica do código de honra samurai, o assunto estava encerrado. Os Yoshioka não concordaram. O que veio depois foi documentado em várias fontes históricas posteriores como o momento em que Musashi cruzou de adversário respeitável para entidade impossível. Os seguidores da escola Yoshioka
Humilhados pela derrota dupla de seus mestres, convocaram um terceiro duelo. Desta vez, não contra um dos irmãos. Contra Matashichiro, filho adolescente de Seijuro, com cerca de 13 anos. A escolha de uma criança não era crueldade gratuita. Era uma armadilha calculada. Se Musashi recusasse, seria covarde. Se aceitasse e machucasse um menino, seria desonrado. Se comparecesse ao local do duelo, estaria caminhando para uma emboscada. Musashi foi. O que encontrou no local marcado não era um menino e seu tutor. Era a escola Yoshioka em peso. Arqueiros, lanceiros, espadachins e, segundo as fontes mais detalhadas, possivelmente até homens com armas de fogo. Estimativas históricas falam em dezenas de combatentes posicionados para eliminar aquele Ronin de uma vez por todas. Pause aqui por um segundo. O que faria sentido neste momento? Um homem sozinho, emboscado por dezenas de adversários armados. Existem 20 decisões racionais nessa situação. Quase todas incluem recuar. O que Musashi fez foi atacar primeiro. Os registros são unânimes nesse ponto. Musashi entrou no campo de batalha antes de qualquer sinal ou ritual de início. Matou Matashichiro com o primeiro golpe e então combateu a escola inteira enquanto tentava abrir caminho para escapar. Saiu vivo. O Yoshioka Ryu não sobreviveu como instituição. Aquele dia marcou o fim efetivo da escola. Não era uma vitória marcial. Era uma declaração filosófica. As regras do duelo eram ferramentas disponíveis, não prisões a respeitar. Não era imprudência. Era doutrina. E foi essa doutrina, testada e refinada em dezenas de confrontos ao longo dos anos seguintes, que Musashi carregou consigo até o dia mais famoso de sua vida. 13 de abril de 1612, na ilha de Funajima, ao largo da costa de Kyushu. O adversário era Sasaki Kojiro. Kojiro era, naquele momento, o que Musashi nunca havia sido: reconhecido, respeitado pelo establishment. Professor oficial de artes marciais do Shogunato Tokugawa, famoso pelo uso de uma nodachi de comprimento excepcional, uma lâmina tão longa que poucos homens conseguiam manejar com eficiência. Sua técnica de ataque favorita era chamada Tsubame Gaeshi, a virada da andorinha, uma estocada de velocidade e trajetória tão precisas que nenhum adversário documentado havia sobrevivido a ela. Kojiro era, por todos os critérios formais do Japão Edo, o guerreiro que o sistema marcial havia produzido como seu espécime máximo. O duelo foi marcado para o amanhecer. Kojiro chegou na hora marcada, impecavelmente vestido, armado com sua nodachi, preparado segundo todos os rituais do Bushido. Musashi não chegou na hora marcada. Chegou horas atrasado, segundo a maioria das fontes. Havia dormido no barco que o transportava até a ilha e, durante a travessia, usou um remo para esculpir uma espada de madeira. Uma bokken talhada às pressas de material náutico, enquanto o adversário esperava numa ilha, rodeado de testemunhas, com uma das mais temíveis espadas reais do Japão na mão. O que ocorreu quando os dois finalmente se encontraram foi registrado por testemunhas oculares, cujos relatos sobreviveram em textos posteriores. Kojiro desembainhou a nodachi, jogou a bainha ao mar, sinal que não havia intenção de rendição. Musashi teria respondido: "Você já perdeu, Kojiro? Um vencedor não joga fora sua bainha." O que veio depois durou segundos. Musashi avançou enquanto o sol estava nas costas dele e nos olhos de Kojiro. A nodachi atacou. A bokken de remo respondeu com um golpe vertical direto na têmpora. As fontes divergem nos detalhes do que aconteceu no chão, mas convergem na conclusão. Kojiro morreu ali. E Musashi, com um pedaço de madeira, havia derrotado o melhor espadachim oficial do Japão usando uma embarcação que dormia enquanto remavam até o local. O atraso não era desrespeito. Era estratégia psicológica. Ele sabia que o tempo de espera
consumiria a compostura de Kojiro, que era um homem acostumado ao ritual e ao respeito dos procedimentos formais. Um homem que espera ver sua certeza erodir em dúvida. Musashi sabia isso. E usou cada minuto daquela espera como uma arma. Tinha 28 anos. Nunca mais lutou um duelo à vida ou morte. Não era desgosto pelo combate. Era diagnóstico. Não havia mais nada a provar naquele campo. O que Musashi fez nas décadas seguintes é tão revelador quanto os duelos, e ao mesmo tempo muito menos contado. Tornou-se pintor, calígrafo, escultor, designer urbano, tendo participado do planejamento da cidade de Akashi, próxima a Kobe, por volta de 1618. Desenvolveu o Ryoho Niten Ichi-ryu, a escola dos dois céus como uma metodologia de combate com duas espadas simultaneamente, a katana na mão dominante e a wakizashi na mão secundária, técnica que contrariava todas as convenções marciais do período. A maioria das escolas ensinava o uso da katana com as duas mãos. Musashi entendia que duas mãos numa espada deixam o outro braço inútil. Duas espadas, dois braços, dois ângulos de ataque. A geometria do combate muda completamente. Até hoje, o Ryoho Niten Ichi-ryu existe como escola viva. O 12º herdeiro direto da linhagem, Kajiya Takanori, assumiu o título de Soki em 2013. O currículo inclui 12 técnicas com espada longa, 7 com espada curta, 5 com as duas espadas simultâneas e 20 técnicas com bastão longo. A Bokken atribuída ao próprio Musashi, a Jiso Enman, no Bokuto, está guardada pela escola e classificada como Tesouro Nacional pelo governo japonês. Por volta de 1640, Musashi tornou-se retainer do senhor Hosokawa Tadatoshi, de Kumamoto, recebendo 17 serventes, uma estipêndio de 300 koku anuais e o castelo de Shiba como residência. Para alguém que havia passado décadas sem senhor, sem lar, sem nome de clã reconhecido, era uma posição considerável. Mas não foi em Kumamoto que Musashi escolheu terminar sua vida. Em 1643, doente, sentindo que o fim se aproximava, ele se retirou para a caverna de Heigando, nas montanhas próximas a Kumamoto. Lá, numa caverna escura, sem móveis, sem cerimônias, sem obrigações, escreveu o Go-Rin no Sho, o livro dos 5 anéis. O livro é dividido em 5 rolos, cada um nomeado por um elemento: terra, água, fogo, vento e vazio. Não é um manual de golpes. É uma análise da estrutura do conflito em qualquer escala, do duelo individual à batalha de exércitos. O rolo da terra estabelece os princípios fundamentais. O guerreiro deve dominar múltiplas artes, não apenas uma. O rolo da água fala de adaptabilidade. O combatente deve se moldar à situação como a água se molda ao recipiente que a contém. O rolo do fogo aborda o calor do combate, o timing, o ritmo da batalha. O rolo do vento examina os erros das outras escolas, com precisão analítica e sem condescendência desnecessária. O rolo do vazio é o mais curto e o mais denso. Descreve o estado mental além da técnica, onde o guerreiro age sem hesitação, porque não há separação entre pensamento e ação. 7 dias antes de morrer, Musashi completou um segundo texto, o Dokodo, o caminho de andar sozinho. 21 preceitos para governar uma vida, entre eles: respeite Buda e os deuses, mas não conte com a ajuda deles. Não pense de forma desonesta. Não busque prazer pela sua própria causa. Nunca seja ciumento. Não se lamente pelo próprio passado. Musashi morreu em 13 de junho de 1645, na caverna de Reigando. Seu nome não constava nos registros oficiais como o de um grande guerreiro. O sistema que ele passara a vida inteira contornando, desafiando e vencendo, nunca o formalizou como herói de Estado. A lenda cresceu de outra forma, boca a boca, depois em crônicas manuscritas, depois em dramas teatrais,
Depois, na série literária de Yoshikawa Eiji, publicada a partir de 1935, que introduziu Musashi para o Japão moderno, e finalmente na tradução inglesa do Livro dos Cinco Anéis, em 1974, que o tornou leitura obrigatória em universidades de negócios americanas e europeias. Executivos da Toyota e da Sony estudavam as estratégias de um Ronin do século XVII para entender competitividade e tomada de decisão. O Livro dos Cinco Anéis vendeu milhões de cópias em dezenas de idiomas. Apareceu em currículos de escolas militares. Foi citado em documentos de estratégia corporativa. O manga Vagabond, de Takehiko Inoue, serializado desde 1998, vendeu mais de 82 milhões de cópias, tornando-se uma das obras mais vendidas da história da publicação japonesa. A Caverna de Rei Gando é hoje um local de peregrinação visitado por milhares de pessoas anualmente. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque esse tipo de história ressoa com algo além da curiosidade sobre duelos medievais. Fica a pergunta: dos 21 preceitos do Do-Kodo, qual mais mudaria sua perspectiva hoje? Deixe nos comentários, porque as respostas costumam ser mais reveladoras do que qualquer enquete. O paradoxo central de Miyamoto Musashi é este: o homem que passou décadas aperfeiçoando a arte de matar com precisão absoluta chegou à conclusão de que a espada era o instrumento menos importante do que ele havia desenvolvido. O que tornou Musashi imbatível não foi a velocidade do golpe ou a força do pulso. Foi a capacidade de ver o combate como ele era, não como as regras diziam que deveria ser. De enxergar o atraso como arma. De enxergar um remo de barco como espada. De enxergar uma criança numa emboscada e atacar antes que a emboscada pudesse se fechar. 62 adversários mortos ou derrotados não é uma estatística de violência. É a documentação de uma mente que nunca aceitou a definição de combate que o mundo apresentou a ela. E esse é o argumento que o Livro dos Cinco Anéis faz em cada uma de suas páginas. O problema nunca é a situação. O problema é a categoria mental com a qual se aborda a situação. Musashi venceu todos os seus duelos antes de sacar qualquer espada. Porque quando chegou à frente do adversário, a batalha já havia acontecido, onde ninguém podia vê-la.